As finanças dos casais. Já identifiquei o horóscopo do nosso caso, né, do nosso casal. O que precisamos fazer agora? Trace um plano para sair do buraco. Se já identificamos que o casal está em crise financeira, vamos traçar um plano para sair do buraco. Renegocie as dívidas, priorize sempre a dívida que cresce mais rapidamente, que é cartão de crédito. É a pior dívida que nós temos hoje no Brasil, são os juros do cartão de crédito. A gente tem ordem de 200 e poucos % de cartão de juros sobre juros ao ano. Então é muita coisa. E as administradoras de cartão de crédito, elas são boas para cobrar, viu? Elas pouco facilitam a negociação. Então, se você tem endividamento, negocia. Então, eu tenho um exemplo, né, que aconteceu essa semana, de uma pessoa participando de uma palestra, exatamente essa palestra, e que no dia seguinte ela falou: Rolis, eu estava com 12 mil reais de endividamento do meu cartão de crédito, eu pagando o mínimo, teve mês que eu não pagava, isso virando uma bola de neve, e eu, depois da sua palestra, no dia seguinte, liguei para a administradora e dividi em 10 parcelas de 1.200, sem nenhum juros. E resolveu o problema. Ela tem uma renda que comporta esse pagamento, resolveu o maior problema. Ela disse que não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo, estava irritadíssima com tudo, desesperada por causa desse endividamento do cartão de crédito que ia feito uma bola de neve. Propõe um prazo para eliminá-las. Concentre todos os esforços o mais rápido possível. Então foca no cartão de crédito, nos juros da conta do cheque especial, no financiamento que você tenha de algumas coisas com juros sobre juros. Pensa no que você tem, coloca, planilha isso, coloca no papel. Nós temos hoje diversos sistemas gratuitos para você controlar as suas finanças. Tenha esse controle. Tenha muita atenção com relação a isso, porque deixar o barco me levar na linha Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, pode te levar para o buraco, mais ainda do que você já possa estar nesse momento. Estabeleçam metas com prazos muito claros e tangíveis para serem alcançados. Segundo, execute o plano e acompanhe as metas com métricas. Então você precisa controlar os gastos com rigor, saiba exatamente para onde vai a sua renda, gaste com qualidade, não desperdice o dinheiro, gaste o mínimo necessário, comece a poupar regularmente, pague-se primeiro. Eu sugiro a quem pense, existem outros especialistas da área de gestão, coach financeiro, né, analistas, assessores de investimentos, que podem discordar desse meu ponto de vista. Mas, mesmo endividados, eu sugiro que vocês façam um investimento. Um bom percentual de investimentos é de 10% a 20% da sua renda, da renda do casal. Pô, Maurício, mas eu estou endividado, vou fazer essa... Eu não consigo, eu não vou conseguir, não. Você não consegue, nunca conseguiu até agora por questão de hábito. Mas se você começar a ter o hábito de tirar 10%, nesse momento está no buraco, tira 10% todo mês e coloca isso para investir. Por quê? Por causa de uma coisa chamada lei de Murphy. Na hora que tem um problema, todos os outros problemas vão aparecer a galope. Você vai bater o carro, você vai ter uma infiltração no teu apartamento que vai gastar com obra, vão surgir outras despesas, imprevistos, e você vai entrar mais ainda no buraco. Então, criando essa reserva com investimento, primeiro você está criando a cultura e o hábito de economizar 10% na cabeça. Segundo, que se tiver alguma possibilidade, inclusive, de negociação, você está começando a negociar com o cheque especial do teu banco. Experimenta a negociação. Está devendo 100 mil reais de cheque especial ao casal. Negocia 1 mês, 2 meses, 3 meses. Negocia por um período de 6 meses, que você vão perceber que 100 mil, se você solicitar e sustentar que você tem condições de pagar 15 mil, por exemplo, é muito provável que seu banco aceite essa negociação. E aí você já está economizando lá 10% para provisionar a quitação dessa dívida. Robson, que absurdo, né? Eu trabalhei 10 anos numa instituição financeira,
chamada Bank Boston. Muitos de vocês possam não conhecer, porque ela já tem alguns anos que não está no mercado. E por essa experiência dentro de um banco, eu vivenciava muito isso, visualizava muito isso. Se você deve 15 a 20% é o que você consegue negociar de reduzir o seu endividamento com os bancos num prazo de 6 meses de negociação. Sustenta que você vai ter uma surpresa bem desejável, bem interessante e bem agradável. Passo 3. Seja criterioso e invista com inteligência. Então, falando do hábito do investimento de 10% a 20%, você precisa identificar qual o seu perfil de investidor, se você é conservador, moderado ou agressivo. Quando eu falo você, eu estou falando para o casal, tá? Sempre eu estou direcionando isso para você, casal. Estude as melhores alternativas. 0,1% de rentabilidade faz toda a diferença. É uma curva exponencial. Isso ao longo de 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, faz uma diferença absurda na rentabilidade, porque você está usando os juros compostos, que é a maior força do universo, a favor de você. Então você está fazendo com que os seus rendimentos possam propiciar uma melhor condição de vida financeira amanhã para você. Não perca mais tempo, comece cedo, é possível desfrutar e acumular antes. Por isso que vem a justificativa do que eu falei anteriormente. Mesmo endividado, vale a pena pela questão do hábito do consumo, ou melhor, do bom hábito do consumo, você se pagar primeiro. É você criar o bom hábito de consumir bem. Como é consumir bem? É você direcionar parte da sua receita para pagar primeiro você. Direcionar o retorno da sua renda para o seu investimento futuro. Mesmo que seja uma reserva temporária para eliminar e negociar alguns endividamentos a curto prazo. Falando de investimentos inteligentes, nós temos que permitir alcançar a independência financeira num prazo de tempo menor, que, ao meu ver, é a grande sacada de alguém, de um casal, ter de raciocínio. Eu preciso ter uma independência financeira. Robson, o que é essa tal de independência financeira? É você conseguir proventos, seja num padrão de vida de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, 20 mil, 50 mil reais, esses proventos de renda acumulada, sejam elas por dividendos de ações, rentabilidade de fundos, previdência privada que você resgatou acumulando ao longo de, 20 anos, e você passou a ter essa rentabilidade, mais aluguéis, rendimentos que vocês acumulam e passa a ter uma receita recorrente sem ter que trabalhar. Isso é a tão bendita independência financeira. Garantir que o casal mantenha um padrão de vida que foi conquistado ao longo dos anos, ou seja, você tem um padrão de vida, atingir um determinado momento, já pensou na aposentadoria? Que momento vai ser? Já pensou no momento de uma demissão? Tem gente que tem um pavor horripilante e se sujeita a tudo e qualquer coisa diante do seu emprego. Por quê? Porque se perder o emprego, está ferrado. Está com o carro financiado, com a casa financiada ou alugada. E aí, falando de financiamento, de aluguel, se vale a pena alugar ou financiar, isso a gente vai ver bem explorado no curso. Tá? Aqui, para quem não se lembra desde o início, nós estamos aqui numa palestra de finanças para casais. Nós temos um curso que é mais completo do curso de Casais Inteligentes e Enriquece Juntos, que a gente tem todo um detalhamento e cada tópico desse é mais destrinchado, é mais bem elaborado, é mais bem distribuído a discussão para que a gente possa entender com mais clareza ainda. Possibilitar gerar uma massa crítica que gere uma renda para o resto da vida. Como é que eu faço isso? Com investimento. Hoje em dia, por exemplo, você comprar um imóvel para alugar não é uma boa estratégia de investimentos, considerando só o valor do aluguel. Por quê? Uma poupança está dando de retorno 0,6% ao mês. Qual é a rentabilidade de um aluguel residencial? 0,3%. Então, por aí, uma rentabilidade que já é muito ruim, que é a poupança, que não acompanha a inflação, se você olhar para o rendimento do aluguel de um imóvel, é quase a metade. Então, não vale a pena. A não ser que esse imóvel esteja bem localizado
e ele possa ter uma rentabilidade futura em função da valorização do metro quadrado, muito interessante, que aí você está considerando o provento do rendimento do aluguel, mais a valorização do metro quadrado daquele determinado imóvel. Mas não se esqueça também que o aluguel, você tem riscos, né, de inadimplência, de atraso, de vacância, de estrago do imóvel. Então, não é um bom negócio hoje comprar imóvel para alugar, tá? Na maioria dos casos. Existem alguns casos, por exemplo, você tem imóveis, kitnets, a parte hotéis, que a rentabilidade da locação ela chega a 1% ou mais, aí vale a pena. Casais que poupam têm maiores chances de continuar juntos. Segundo uma pesquisa nos Estados Unidos, em Utah, 2009, 70% maior é a possibilidade de divórcio entre os casais sem nenhum investimento, ou aqueles que pouparam até $10.000, né? Ou seja, casais que têm nenhum tipo de investimento têm 70% maior propensão de divórcio. Eu acredito que essa pesquisa de economia comportamental que foi feita nos Estados Unidos reflita muito a realidade do Brasil. Eu acompanho muitos casais nas sessões nossas de gestão financeira e de assessoria em investimentos, e isso para mim é muito claro. É muito factível enxergar isso no meu dia a dia com os meus clientes, com os meus amigos, com os meus familiares também. Como o dinheiro se multiplica, Robson? Segundo esse louco aqui, né, o Einstein, juros compostos são a maior força do universo. Eu concordo plenamente. Quem há de discordar desse gênio, né? Juros compostos são os juros incorporados ao capital que gera renda em cada período sobre o dinheiro que se investiu. Então, uma aplicação de 100 mil, por exemplo, com juros de 20%, tem essa comparação aqui, ó. Juros simples versus juros compostos. 100 mil aplicado, no quinto ano, 200 mil. No quinto ano, com juros compostos, olha a diferença. 248.832. Olha essa projeção, que coisa interessante. Olha a diferença da variação ao longo de 11 anos. Olha como é que você começa a ter uma diferença. No quinto ano já tem aqui uma diferença considerável. Projeta isso ao longo de mais tempo, de 11 anos, vai para 20 anos para você ver quanto faz de diferença. Isso é a força dos juros compondo ao seu interesse e voltado para você. Algumas alternativas de investimentos. A gente fez uma brincadeira, uma sopa de letrinha aí muito interessante, considerando alguns tipos de investimentos que normalmente você, quando tem o seu dinheiro investido num banco, não tem conhecimento nem acesso a isso. Por quê? Em muitos casos, gerentes de banco, gerentes de conta de banco, eles não são preparados para a área de investimentos, e quando são, que é a grande minoria, eles são limitados a vender só produtos do próprio banco. Então, nós temos, por exemplo, no mercado, CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, fundos imobiliários, previdência privada, fundos de investimentos, certificado de depósito bancário, contratos futuros, LCI, que é a letra de crédito imobiliária, imóveis, ações, debêntures, títulos públicos, poupança, que eu não recomendo para ninguém, e opções. Então, são alguns tipos de investimentos que nós podemos dispor através de uma plataforma de um shopping financeiro, como é o nosso caso. Nós temos mais de 400 fundos, são mais de 600 empresas listadas na Bolsa de Valores, são vários ativos de renda fixa, de várias instituições financeiras, de vários bancos, de várias companhias que nós podemos disponibilizar com taxas administrativas muito menores do que você paga hoje no banco e com rentabilidade muito superiores. São muitas opções. Qual é melhor para mim? Primeiro, a gente precisa identificar qual é a fase em que você, casal, esteja. Segundo, a gente precisa entender o perfil do casal para a gente definir o processo de ciclo da vida financeira. Então, na juventude,
Qual é o seu objetivo com 20 anos? 20 e pouco é poupar e investir, assume risco aos 25 até os 30. Aos 30, em média, é quando se constrói a sua família. Rosa, mas eu não estou enquadrado. Aqui é a média, tá, gente? Isso aqui é uma história de um ciclo de vida financeira na média do Brasil. Até os 50 anos, que a gente considera meia-idade, parte para uma atitude mais conservadora e depois dos 65, a aposentadoria eu preciso aproveitar. Então, a gente tem esse ciclo de vida financeira a ser considerado e respeitado. São muitas opções que nós temos de investimentos e qual é melhor para mim? Aí a gente começa a perceber a questão de qual é o seu perfil de investidor. Você é conservador, moderado ou agressivo? E aí a gente começa a fazer a composição da sua carteira de investimentos. Nesse sentido, nós temos no perfil de conservador que quer proteger as economias e não quer correr risco, prefere aplicações com baixo rendimento, mas que não deixe seu coração aos pulsos, né, em momentos de crise. O perfil moderado quer proteger o dinheiro da inflação, fazer com que as aplicações ajudem o maior patrimônio, ou aumentar o patrimônio, está disposto a correr riscos, mas sem exageros. E o perfil agressivo, esse já tem uma disposição maior para assumir os riscos, né? Ter uma maior carteira de dividendos, de opções voltadas para ações, fundos de ações, investimentos um pouco mais arriscados. Quando se fala de risco, a gente não está falando de risco só de perda. Risco é incerteza do resultado futuro. Risco pode ser para mais ou para menos. Então não se fala risco a possibilidade de perder dinheiro. Risco é incerteza do rendimento. E nesse caso, o agressivo consegue encarar com frieza momentos de crise financeira. Então, para vocês terem uma ideia assim, muito en passant, como é que a gente pode sugerir uma divisão de carteira? No conservador, a gente respeitando alguma questão do ciclo de vida, o momento, tem algumas variáveis, né? Idade, patrimônio acumulado da vida, e isso define muito bem o percentual e intensidade da divisão da carteira para o casal conservador, moderado e agressivo. Mas de maneira bem simples, o que a gente pode fazer? Nas três situações, eu particularmente gosto de ser bem conservador. Então, se o casal ele é conservador, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar 50% em renda fixa, 40% em fundos, diversificando em vários fundos, e 10% em ações, numa carteira de ações. Então, nós temos algumas carteiras recomendadas com 5, 6, 7 ativos, a gente distribui em 5, 6, 7 ativos 10%. Se a gente está falando de 100 mil, por exemplo, a gente coloca 10 mil em ações, numa carteira de ações. 40 mil a gente coloca em fundos imobiliários, fundos de ações, fundos small caps, ou seja, fundos de previdência. E em renda fixa a gente pode dividir, colocar um LCI, colocar um título do governo, botar no debêntures, no CDB, a gente distribui. São muitas opções ainda nessa linha de investimento, a gente precisa entender qual é a melhor opção para mim, qual é o melhor investimento. Então, nessa linha, a gente precisa fazer alguns comparativos e algumas rentabilidades. Nesse quadro, a gente percebe uma diferença absurda de uma projeção de poupança, o Ibovespa, e aí vem debênture, fundos de investimentos, fundos imobiliários. Aqui a gente está considerando uma rentabilidade de 183% num período de 2007 a julho de 2012, quando a gente estava tendo um retorno fantástico do mercado, do fundo imobiliário, onde o mercado imobiliário estava em alta. Nesse momento, a realidade dos fundos imobiliários não é essa. Se você tivesse investido 100 mil em julho de 2007, teria acumulado em 2012 na poupança 142 mil, no Ibovespa, no índice Ibovespa. Falando do índice Ibovespa, nós temos o quê? São mais de 60 empresas que formam o índice. E ainda assim, a projeção do índice ele é muito diretamente proporcional à movimentação das blue chips. A Petrobras, por exemplo, a Vale, ela, em função do maior volume de compra e venda no mercado acionário, no mercado de ações, é que impulsiona para baixo ou para cima o índice Ibovespa. Então, dentro desse índice, nós temos, por exemplo, ações
que teve rentabilidade muito interessante nos últimos 12 meses, na ordem de 50% de rentabilidade nos últimos 12 meses, estando ela no índice Ibovespa. Então, a gente precisa entender e desmistificar, inclusive falando em desmistificar, nós temos uma palestra que fala da desmistificação de ações, né? Desmistificando a Bolsa de Valores. Então, depois a gente vai estar disponibilizando esse vídeo também para vocês com esse tema. Então, esse aqui é um retrato dos investimentos, ok?